Gostaria de saudar nosso ilustre convidado aqui, José Domingos, que eu estou vendo aqui. Muito obrigado, José Domingos. Seja muito bem-vindo a esse grupo. Obrigado por sua generosidade, por seu tempo, né, que eu sei que é precioso, sei que sua agenda é intensa, não é? Então, em nome aqui do grupo, gostaria de novamente agradecer pela sua disponibilidade. Vamos começar aqui, dar início à nossa sessão pontualmente às 10h30. Eu tive o prazer de conhecer o José Domingos ano passado, num evento em Foz do Iguaçu, do Sicredi, e nós tivemos apresentações em sequência, e fiquei, assim, muito impressionado com a sessão com o Zé Domingos, por várias coisas, né? Inclusive o jeito dele apresentar e tal, e por uma história, né, da Loja 100, que é uma história que, para as pessoas que moram no interior de São Paulo, eu fui criado, viu, Zé Domingos, em Piracicaba, tinha uma loja 100, eu morava quase em cima, na verdade, eu morava no centro da cidade, e quando voltei para o interior, para Vinhedo, que é onde eu resido atualmente, também tem uma aqui, né? Então, é algo E muito eu, próximo, inclusive. e eu sou de São José dos Campos, também nascida no interior e também lembro muito das lojas 100. É. E é uma história incrível, porque eu acho que o principal, sabe, Zé Domingos, eu não acho que existe uma receita de bolo que a gente possa aplicar a todas as empresas. Cada uma tem a sua história, não é? Mas eu acho que o principal que me marcou daquela sessão é como vocês olharam para dentro e fizeram as coisas que faziam sentido para vocês. E não seguiram cegamente melhores práticas por alguém falar que são melhores práticas, né? E eu acho que hoje a gente vê muito isso no mercado, de querer uma única receita, né? E você seguir muitas vezes o que são as melhores práticas, sem uma reflexão do que faz sentido ou não. Então vocês seguiram um caminho muito autêntico, muito autoral, diferente do lugar comum que a gente vê, não é? E vem colhendo belíssimos frutos, se não me engano, há 70 anos, né, Zé Domingos? Então eu vou passar a palavra para você. Só para os demais, o Zé Domingos é o diretor superintendente. Se eu falar alguma coisa equivocada aqui, foi com base em informações públicas, tá, Zé Domingos? Por favor, me corrija. E, pelo que vi, você está desde 86, né, Zé Domingos? Já só vai fazer 40 anos, hein? Mas, ó, jovial, muito jovial. E você passou por todas as funções, basicamente, né, dentro do grupo, até alcançar aí a posição de principal liderança como CEO, como diretor superintendente. E os últimos números que eu vi, a gente está falando na casa de 300 lojas espalhadas por 4 estados, com 6.500 funcionários diretos, 2,5 milhões de clientes ativos. Foi a informação que eu tive. Provavelmente a Zé Domingos pode me corrigir se eu estiver equivocado. Muito obrigado novamente. Uma alegria estar aqui com você, Zé Domingos. Bom dia, estão me ouvindo? É um prazer. Me sinto muito honrado de ser convidado por pessoas tão ilustres como você. Como eu disse naquele dia lá no evento da Sicredi, é raro a gente participar de eventos. Lá foi uma oportunidade única. Até então a gente nunca tinha participado de um evento, de uma palestra daquela magnitude. E recebendo o seu convite também, me senti honrado e resolvi estar aqui hoje para poder contribuir com algumas coisas da nossa história e poder passar um pouquinho daquilo que a gente vive aí próximo de 40 anos dentro da organização. Você ouviu o que eu disse lá, né, no começo da nossa palestra, que existe vários formatos de fazer negócio, né? Existe, por exemplo, loja hoje no nosso ramo, existe loja física, existe loja no e-commerce, existe loja que vende por catálogo, enfim, vários formatos. Mas eu costumo dizer o seguinte, existe o jeito certo de dar certo. Então, você pode ter vários formatos de fazer negócio, mas a gente entende que aquele que dá certo é o jeito correto. Então, nós temos uma política muito diferente do que o mercado pratica, principalmente nos mundos atuais, onde há uma busca de modernidade, de estar fazendo o que o outro faz, se preocupar muito com o resultado alheio e às vezes esquece de dentro de casa. Então a gente tem um pouco, a gente até tem dizem que nós somos na contramão do varejo, né? Então eu até uso essa que dizem de nós para a gente colocar no início da nossa palestra aí. Eu vou até usar aqui para compartilhar com vocês. Eu falei para você que eu iria replicar, né, aquela palestra que eu fiz lá. Então, eu vou utilizar a mesma, né? Deixa eu só clicar aqui para... Excelente, José Domingos. Olha, e sinta-se muito à vontade. O grupo aqui é um grupo sorridente, é um grupo de pessoas muito bacanas e que certamente estão muito felizes de estar aqui com você, viu? Fique totalmente à vontade. Não, tá bom. Muito obrigado. Me sinto muito à vontade.
Então tá aí, loja 100 na contramão do varejo, né? É, eu vou contar um pouquinho da nossa história, vou começar contando como que nós iniciamos, né? Não estou conseguindo mudar aqui. Vamos lá. Mas eu vou passar um videozinho para vocês, só para dar uma ilustrada aí um pouquinho do que nós somos. Loja 100, uma empresa feita por gente que gosta de gente e que todo dia, por gostar de gente, faz a melhor rede de lojas para você. Gente que sabe o seu nome e que sabe que gente, não números, gente é a alma do nosso trabalho, sempre. Então, já deu para entender aí que o nosso negócio é gente, né? Nós vivemos varejo é gente, e mais um pouquinho para frente eu falo sobre isso. Mas vou contar um pouquinho do nosso início. Como você falou, realmente nós temos 71 anos de existência, nós estamos no mercado. Iniciou com uma bicicletaria de conserto de bicicleta, nem vendia peças no início. Começou a dar certo, começou a vender peça, e na oportunidade foi fundado essa bicicletaria com recurso de uma indenização da matriarca. Ela trabalhava numa empresa, essa empresa fechou e fez lá o acerto com ela, e com esse recurso que eles tinham, eles abriram essa bicicletaria. O patriarca, ele trabalhava como eletricista, pedreiro, né? E ela trabalhava numa empresa de tecelã. Então, para poder completar a renda da família, entenderam que abrir uma bicicletaria, que tinha um filho que competia, corria, fazia ciclismo, e ele entendia de conserto de bicicleta. E, inclusive, dava despesa, né? Então, eles acharam melhor abrir uma bicicletaria que poderia conter as despesas e ganhar algum dinheiro com isso. E começou essa bicicletaria com esse filho. E na época eram quatro irmãos, só que um trabalhava numa outra empresa, esse trabalhava com uma alfaiataria, abriu a bicicletaria, e esse que trabalhava em outra empresa resolveu vir para a bicicletaria. E depois de 1 ano e meio, 2 anos que a bicicletaria estava funcionando. E esse é aquele que a gente chama aqui o iluminado, né? Ele enxergou o seguinte: espera aí, nós começamos a vender peça de bicicleta e dá mais dinheiro do que consertar. A gente consegue multiplicar a venda do que conserto. E ele começou a investir um pouco mais na venda de peças. E ele falou: vamos vender bicicleta. A gente pode começar a vender bicicleta também, né? E começou a ir para São Paulo comprar bicicleta lá no MAP, na Mesbla, e trazer. Chegando lá, ele viu, tinha uma promoção de batedeira, tinha uma promoção do liquidificador. Aí ele ia lá e trazia e vendia por encomenda. Aí ele entendeu o seguinte: espera aí, vamos mudar. Nós temos um negócio aqui, nós estamos em 1952, né? Na cidade de Salto, que é a nossa matriz, não tinha quase oportunidade de compra para isso, tinha que ir para São Paulo a maior parte das pessoas. E eles resolveram, então, começar a trocar o modelo de bicicletaria para a venda de peças e eletroportáteis. E a coisa foi indo. Só que aí se deparou com aquilo que praticamente todo pequeno empresário se depara, com capital de giro. Então, aí vem a transição da loja, mas faltava capital de giro. E como eles iam conseguir esse dinheiro? Esse que chegou depois, que é o seu Natália, ele teve uma ideia. Falou: peraí, nós temos uma reputação muito grande na cidade. A minha mãe saiu daquela empresa que tinha uma grande quantidade de funcionários, recebeu uma indenização, muitas pessoas receberam, e as pessoas, às vezes, até guardavam esse dinheiro em casa, ou aplicavam no banco, que era 1% de juros ao ano, né? Não dava praticamente nenhum retorno. E eles começaram, então, a ter ideia de capitalizar esse dinheiro com a população, e pagando 3% ao mês. E aí eles começaram a ter capital de giro, começaram a poder fazer bons negócios comprando à vista lá em São Paulo, nas lojas Mesbla, Mapping, né, ou entre outras. E eles começaram a entender o seguinte: espera aí, vamos começar a financiar também para as pessoas comprarem. E aí começou a história do capital de giro. Então foi assim que a empresa praticamente chegou a um momento que a cidade inteira emprestava dinheiro para a loja 100. E na época não era a loja 100, chamava Remígio Della Vecchia, né? Era o nome da família. E aí a empresa começou
a ganhar corpo, né? Eu vou até mostrar umas fotos para vocês aqui. Começou a transformar nessa lojinha aqui. E se vocês observarem, quem conhece a loja 100, como vocês disseram que conhece a loja 100, se você entrar na loja 100 hoje, você vai enxergar isso aqui. A loja organizada, alinhada. Veja que tem na segunda foto aqui, tem uma planta lá em cima, decorando. Então, a empresa já nasceu com esse DNA de ser uma empresa bem cuidadosa com o ambiente, né? E se vocês forem hoje em qualquer loja nossa, que são 306 lojas, você vai encontrar uma loja impecável, limpa, organizada, climatizada, padronizada, né? Isso vem lá da nossa origem. E aí, a empresa começou a desenvolver, a crescer. Vou dar um pulo bem grande, de 52 para 74, quando eles resolvem começar. A empresa já tinha 4 lojas, e eles pensaram o seguinte: nós podemos crescer mais. Porque a ideia inicial era ter 4 lojas, porque são 4 filhos, um filho com cada loja, né? Mas eles enxergaram a possibilidade de crescer, só que o nome era o nome pessoal, o nome da região. Eles precisariam criar um nome que tivesse impacto nacional, né? Ou regional, um pouco mais estadual, vamos dizer assim. E criar aí, buscar criar algumas situações que poderiam deixar a empresa sustentável. E criar, então, um conselho diretor. A empresa não tem presidente. Então, os 4 irmãos se tornaram diretores, cada um exercendo uma função dentro da empresa. E eles começaram a tomar algumas, primeiro, mudança de nome. E como surgiu, o que significa loja 100? Né? É Centro de Eletrodomésticos e Móveis. Então, isso é a sigla, loja 100. E foi dado por uma moradora, depois foi feito um concurso aqui na região, e uma moradora de Indaiatuba sugeriu esse nome, né? Então, ela, na época, ganhou um televisor colorido, que era um baita de um prêmio, né? E foi através daí que surgiu a loja 100. E também decidiu que iria trabalhar em prédio próprio, né? Que já começa na contramão da concorrência aí, imobilizar dinheiro com o prédio próprio. Mas a empresa decidiu que iria só trabalhar com prédio próprio. Todo o comando da empresa seria formado dentro da empresa. Não iriam contratar gestores de fora. Crescer de forma orgânica. Crescer devagar, mas sem incorporar nenhuma outra empresa. Se o mercado está bombando, vamos dizer assim, pé no chão. O mercado está difícil, pé no chão. Então, a empresa, um equilíbrio muito grande, pensando a longo prazo, não pensando no momento. E se vocês analisarem aí, são 7 décadas, você imagina que nós passamos. Governo militar, nós passamos por tantos impeachments, passamos aí por congelamento de dinheiro, passamos, enfim, tudo que aconteceu nos últimos 7 décadas aí, a empresa sobreviveu sobre isso. Chegamos a ter aí, no outro dia nós começamos a fazer uma avaliação aqui, teve mais de 40 grandes concorrentes que ficou no caminho enquanto nós estamos sobrevivendo tudo isso que nós vivemos nesse país nos últimos anos. Bancário crediário, a empresa entendeu o seguinte, que ela iria capitalizar. Então, lógico que no início não foi bem assim, mas ela já tinha isso comumente. E hoje, nós bancamos, já há muitos anos que nós bancamos o nosso crediário. 70% das nossas vendas é feita no carnezinho, né? E a pessoa vai lá, faz o carnezinho, vai no nosso caixa e paga, né? Nós temos essa política das pessoas pagarem na loja. Vamos mudar em breve, criar algumas alternativas, mas essa ideia é da pessoa voltar na loja para pagar e comprar mais. Isso sempre funcionou, né? É um modelo nosso, diferente, mas que funciona muito bem. E hoje não tem ninguém no varejo brasileiro que consegue bancar 70% da sua venda com recurso próprio. Nenhum tem aí no mercado, de grande mercado. Ô Zé Domingos, só um comentário, se me permite. Prédio próprio, bancar o crediário, crescimento de forma orgânica. Assim você não está ajudando os bancos, Zé Domingos. Não é? Os bancos de investimentos, fusões, aquisições, não é verdade? Você já antecipou uma coisa que eu ia falar. Nós conseguimos fazer 3 negócios em um só. Hoje nós vivemos de venda do mercantil, que é a compra e venda de produto, nós vivemos do mercado financeiro e nós vivemos de aluguéis. Então, nós construímos uma empresa com 3 receitas, né, em um só, fazendo um negócio só.
Então, você já antecipou exatamente. O banco não gosta muito da gente, não. Outra coisa que nós não estamos em shopping, né? Nós entendemos que a operação do shopping para o nosso negócio, tudo que eu falar aqui, gente, entendo que é para o nosso negócio, tá? Nós não estou aqui falando de outro tipo de varejo, estou falando do varejo eletrodoméstico e imóveis, que é um ramo muito difícil se você olhar a história do nosso país aqui, quem está nesse mercado nosso. Então, nós não estamos em shopping em razão da margem ser muito pequena e o custo de operar no shopping é muito grande. E nós entendemos também que aqui, quando eu falar convidado, entende que é cliente, depois eu vou explicar para vocês por que é convidado. Nós entendemos também que o convidado que compra no shopping também é aquele cara que tem que pagar só o último preço, então você está com a margem mais curta ainda, né? Então, nós não estamos lá. Nós não estamos no e-commerce, essa decisão é quando entrou o e-commerce, lógico que naquela época nós nem pensávamos nisso, mas quando o e-commerce começou realmente a entrar no varejo brasileiro aqui, a gente decidiu não entrar, e eu posso explicar depois quando vocês, eu tenho certeza que vão me perguntar por quê, e depois eu respondo por que nós entendemos dessa forma. E aí, outra coisa que nós fazemos, fazer um simples bem feito. Isso é a nossa missão aqui dentro, né? E você até, no início da fala, você falou, achou até engraçado o jeito de eu apresentar, é o nosso jeito simples de ser, né? Exatamente é isso. A gente tem um jeito muito simples de fazer as coisas e a gente se adapta a isso e depois pega um jeito e vai embora, né? Então, aqui, a gente sempre faz o seguinte, tudo que a gente for fazer mudança, a gente ouve todo o departamento, qualquer coisa, todo mundo tem que participar, independente de quem quer que seja, todo mundo participa de uma decisão de mudança, a gente busca sempre fazer o mais simples e fazer bem feito. Isso dá muito certo aqui dentro. E varejo é gente, a gente entende disso. Hoje, antes da pandemia era um pouco menos, depois da pandemia, no máximo hoje chega aí, nem chega a 10% hoje do que se vende por e-commerce. Então, 90% do que você vende hoje no varejo brasileiro é feito em lojas físicas. Então, nós temos que investir forte e quem vai fazer essa ligação são as pessoas. Quem compra, quem vende, quem fornece. Então, a gente entende que esse tripé tem que ser muito bem cuidado, tem que ser muito bem conversado. As pessoas têm que estar muito bem sintonizadas com o processo, com os valores da empresa. Então, eu criei aqui, alguns anos atrás, até na época quando a Disney estava aí sendo referência para o mundo inteiro, aqui no Brasil, uma época a Disney estava muito... Hoje, até hoje, né? Mas tem uma época aí, há quase 20 anos atrás, se falava muito. E eu comecei a me interessar pela história da Disney e comecei a entender que tinha muito a ver com a gente. Então, eu estudei bastante o processo da Disney e aí eu implantei aqui na empresa um projeto que chama Rumo ao Mundo Maravilhoso da Loja 100. E é um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, por quê? Na oportunidade que eu fiz, eu trouxe todo mundo aqui na empresa, passo o dia inteiro comigo aqui, e aí eu falo vários assuntos, por exemplo, educação moral e cívica, que hoje está fora, as pessoas não entendem muito mais disso, né? Então, isso eu falo a respeito ao próximo, tudo isso é muito importante no nosso conceito de empresa. Eu falo sobre educação financeira. Não adianta você pagar bem se as pessoas não souberem usar bem o dinheiro. Aliás, nós pagamos muito bem, nós temos o melhor salário do varejo brasileiro. Nós temos 9 categorias de gerente. A média salário do nosso gerente é R$ 14.000. Do nosso ramo é bem diferente. Então, não adianta você pagar bem se a pessoa não souber usar bem o dinheiro. Eu conto a história da empresa, né, com detalhes, com muito mais detalhes do que eu estou contando para vocês aqui, para entender que aqui, eu sempre falo que aqui é uma empresa de trabalhador, não é uma empresa de investidor. Então, tem que valorizar muito isso dentro do nosso contexto. Eu conto que aqui os diretores hoje, que são os donos da empresa, eles entregaram móveis, montaram móveis, eles consertaram bicicleta, né? Então, é uma empresa que foi construída realmente com trabalho, né? De forma honesta. E aí eu conto também a minha história, porque não é só começar como vendedor, né? Muitas pessoas começam também como vendedor, é da forma com que eu comecei. Também eu venho de uma situação muito difícil para chegar na loja 100. Eu entro na empresa, eu não tinha roupa para trabalhar. Então, eu mostro isso para as pessoas. Quando você tem o desejo de vencer na vida, não importa onde você está, é onde você quer chegar, né? Então, isso eu conto a minha história e mostro como que você constrói uma carreira sólida, respeitando as pessoas,
respeitando o próximo, sendo exemplo. Eu sempre falo o seguinte, que quando você administra por exemplo, não tem limite. A liderança tem limite, né? Quando você tem exemplos bons para dar, as pessoas sabem que você pode ser exigente, mas você é exemplo daquilo que você fala, do que você faz, falar e fazer igual, isso é que a gente investe muito aqui dentro. Então, Alexandre, você levantou a mão e se você quiser falar, fica à vontade. Não, é só palminhas aqui, porque realmente a gente fala muito do poder do exemplo, Zé Domingos. É isso aí. Exatamente. Então, hoje nós temos mais de 16 milhões de convidados cadastrados, mais de 2 milhões de convidados pagando carnê mensalmente nas lojas. Nós somos a única empresa do varejo de verdade mesmo que 100% da energia é limpa. Todas as nossas lojas são abastecidas com energia fotovoltaica. Nós temos aqui, esse aqui é a foto do nosso centro de distribuição, onde eu estou nesse momento. Se não for a maior, é um dos maiores, vou chamar aqui de fazenda, fugiu a palavra certa aqui, de telhado com fotovoltaica. Hoje nós produzimos energia para uma população de 44 mil habitantes. Então nós contribuímos bastante com o país aí na economia e na oportunidade nós fizemos um investimento de em torno de 60 milhões de reais que já estão pagos pela economia que foi feita na instalação José, desculpa te interromper, Sim. cortou um pouquinho aqui para mim, não sei se está cortando para as outras pessoas, mas cortou um pouquinho para mim essa última fala sua sobre o telhado e sobre os efeitos disso. Tá. Então, você está dizendo que aqui é o nosso centro de distribuição. O telhado aqui, eu não sei se é o maior, mas é um dos maiores do país. Submerso não. Vou falar de jeito simples aqui. De cobertos sobre telhado, é um dos maiores do país, né? E hoje nós produzimos energia para 44 mil habitantes, suficiente para atender uma cidade de 44 mil habitantes, né? Uau! E aí, tantas pessoas falam que a gente tem sucesso e tudo mais, e quando na contramão, o São Natali, que é aquele que teve as ideias lá de fazer o empréstimo e tudo mais, ele criou aqui umas razões de sucesso que ele entrega para todo mundo. Quando alguém pergunta como que a empresa dá certo, segue isso aqui. Então, eles aqui, então, a gente pode passar para quem quiser por que ela deu certo. Então, como eu disse, são mais de 300 lojas, 11 mil colaboradores diretos, o faturamento acima de 7 bi agora em 2023, e a terceira maior grupo varejista do eletrodoméstico do país. Vamos lá. Gestão espartana, reconhecido pela imprensa especializada, fornecedores e até concorrentes. Ao longo dos anos, distribui apenas 10% do lucro, o restante tudo é reinvestido dentro da empresa. Aliás, falar em lucro, eu estou aqui, vou fazer quase 40 anos. Nesses 40 anos que eu estou aqui, quase próximo de 40 anos, a empresa nunca deu prejuízo. Então, nós sempre tivemos lucros. Nos últimos anos, tivemos lucros extraordinários, enquanto a gente tiver a concorrência tendo bastante prejuízo aí, nós estamos tendo muito. Então, eu não vou falar aqui em valores, mas quem quiser acompanhar aí nas publicações que tem nas revistas aí, vocês vão enxergar o nosso lucro que nós temos lá. Que não é pouco, não. Nós estamos com 36 lojas e nós fizemos uma experiência. Lembra que a gente ia trabalhar com prédio próprio? Fizemos uma experiência, alugamos 4 imóveis, desistimos, viu que realmente não é o nosso negócio é lojas próprias mesmo, mas temos 4 lojas alugadas aí por uma experiência que nós fizemos. Nós conquistamos 4 vezes o prêmio Valor Mil como a melhor empresa do varejo brasileiro, né, tem a Fundação Getúlio Vargas aí que chancela essa avaliação, mas o ano passado nós ganhamos da Ibervar, a empresa do varejo, nosso nome que mais cresceu, e também do Estadão de São Paulo, Empresa Mais, como a melhor empresa do varejo brasileiro também. Na pandemia, também é importante dizer para vocês, como a gente não vende por e-commerce, ficamos com as lojas fechadas, 77% da nossa loja é no estado de São Paulo, foi um dos estados mais rigorosos com o fechamento das lojas, então ficamos aí praticamente 4 meses com as lojas fechadas, não mandamos nenhum funcionário embora, pagamos, o governo dava uma ajuda lá de 30%, nós pagamos 50%,
para os funcionários, pagamos todos os fornecedores, até aqueles fornecedores que precisou de alguma coisa, nós ajudamos também com a parte financeira. E as pessoas que pagam o carnezinho, suspendemos o pagamento dos carnezinhos, anunciamos na televisão, fizemos a mídia, informando que não se preocupasse com o pagamento do carnezinho, quando a loja abrisse, fosse lá pagar sem pressa. Depois demos mais 60 dias para as pessoas pagarem sem nenhum juros o pagamento desses carnezinhos também. Para isso, para fazer isso, você tem que ter recursos financeiros, tem que ter pé no chão, tem que ter capital. Nós somos a empresa com melhor liquidez disparada do mercado. A empresa nunca fechou uma loja. Então, veja, nós tivemos dezenas de empresas que ficaram pelo caminho. Nós nunca fechamos uma loja. Em toda cidade que nós chegamos, nós ficamos. A gente compra em curto prazo, e se o fornecedor quiser, a gente antecipa também uma taxa menor do que o mercado. Nós operamos em um único centro administrativo, aqui onde eu estou, então 253 mil metros quadrados, e nós entendemos que o país é um país continental, em que todas as empresas do nosso ramo que tentou ser continental, ela quebrou. Por várias razões. Se você olhar a história do varejo, você estudar a história do varejo, as que estão no mercado estão com dificuldade. Porque não é fácil você operar num país tão burocrático como o nosso, é tão difícil de logística, tantas coisas que acontecem que se torna quase inviável. Se torna inviável você se expandir tanto. Então, a gente consegue, através aqui do nosso centro de distribuição, atuar num raio de ação de 600 quilômetros. Nós estamos nos quase 4 estados do país, e daqui nós fazemos as entregas em 48 horas. O Zé Domingos, você me permite, se for só a questão dos fornecedores, porque no caso lá das Americanas, eles se vangloriavam de pagar com 120 dias os fornecedores, né? E dá canseira. E aí quer dizer que a mentalidade... Até 180. A mentalidade não é essa de vocês, né? Não, e não é só Americana não, tá? Tem empresa hoje no mercado que faz isso. Nós conhecemos, nós sabemos. A gente sempre prezou em fazer um negócio bem seguro, tanto para nós como para o nosso concorrente, né? Então, por essa razão que a gente capitalizou bem antes da gente crescer. A gente não tem aqui o desejo de ser a maior empresa do varejo brasileiro. Nós temos, sim, trabalhando para ser a melhor. Isso, sim, nós queremos ser. E muitas vezes somos reconhecidos como a melhor. Então, nosso objetivo é esse. E nós conseguimos fazer entrega em 48 horas, em todas as distâncias que nós estamos, e sem nenhum custo. Nós não cobramos fretes para fazer as entregas. E também tem um detalhe, que a gente até coloca isso, que os fornecedores que vêm entregar aqui para nós, os transportadores, eles, segundo os nossos fornecedores, eles fazem questão de vir entregar aqui, porque aqui eles não ficam na estrada, eles têm local aqui para esperar, lá já é agendado, espera um pouco, se chegar um pouquinho antes, eles têm um local para descansar, tem banheiro, tem restaurante, tem tudo para eles sentirem à vontade aqui dentro, e bem confortável. Aquilo que eu falei, a gente cuida muito das pessoas, né? Quem compra, quem vende, quem fornece. Todas que eu já disse no começo aqui, todo mundo que opera hoje na gestão da empresa foram formados dentro da empresa. Na verdade, nós temos única pessoa que foi contratada aqui a nível de gestão, de gestor, e é um diretor, que é o diretor financeiro. Os demais, todos foram formados aqui dentro da empresa. E também nós somos elogiados aí pelos órgãos públicos por ser referência em contratar pessoas com necessidades especiais. Eu já falei das entregas, né? Saem todos os dias de 350 a 500 caminhões de entrega todos os dias aqui do nosso centro de distribuição. Nós fomos pioneiros em terceirizar, e aqui tem uma historinha que acho que vale a pena contar. Nós não terceirizamos por uma questão de estudo, de análise, nem nada. Na época, a empresa, em 76, que eu falei que ainda tinha 4 lojas, né, quando começou a pensar em crescer, o senhor Natália vinha voltando de São Paulo
e na Castelo Branco ele viu um caminhão parado, tinha lá o logo da empresa parado debaixo de uma árvore. E ele parou para ver se precisava de ajuda, e lá estava lá o motorista ajudando dormindo. E ele falou, peraí, e o pessoal sempre entregando atrasado. Aí ele começou a fazer conta, tinha que trocar pneu mais do que o normal, a manutenção era cara. Aí ele falou, não, eu vou terceirizar esse negócio, porque eu vou colocar o preço fixo no transporte e eu vou ter um custo fixo, e eu não vou ter que administrar. Nosso negócio não é transporte, nosso negócio é vender produtos, né? E aí começou a terceirização. E lógico que hoje dentro de uma sistemática muito profissional. E nós temos uma empresa capitalizada, compra à vista, quando precisa, compra no menor prazo possível. Nós não podemos e nem toleramos ter preço mais alto que a concorrência. Então, nós exigimos dos fabricantes que nosso preço seja melhor ou igual a qualquer. Então, se vocês quiserem comprar, vocês vão perceber na nossa loja que o nosso preço, nós fazemos uma pesquisa semanalmente, 90% dos nossos preços são o melhor do mercado. Perdemos 10%, e esses 10% aí a gente entende que é possível, mas os 90% dos nossos preços são os melhores do mercado. E sem contar também, que eu não falei aqui para vocês, a taxa de juros que nós cobramos. Como a gente banca o financiamento, a nossa taxa de juros hoje, média, é 2,45%. Tá? A concorrência é 7%, 8%, 9%. Então, é quase impossível eles combaterem a gente. A partir do mesmo preço à vista e financiar, dificilmente a concorrência consegue combater nosso preço. E também, a nossa linha toda a gente vende 4 vezes sem juros. O preço normal que você está lá hoje na loja, se for comprar, em 4 vezes você não paga juro nenhum. O juro passa a partir da quinta parcela. E também tem bastante promoções que a gente faz 10 vezes sem juros também. E tem recurso próprio para isso, a gente consegue bancar isso. E quando o convidado atrasa, nós cobramos apenas 1% de juro ao mês. Nós entendemos que é um jeito de fidelizar a pessoa. Entendemos também que a gente faz um trabalho social, porque nosso negócio, nesse momento, não é ganhar dinheiro com essa pessoa financeiramente. E o dinheiro aplicado nosso não dá muito mais do que isso, que é dinheiro que a gente deixa aplicado para poder financiar para o consumidor. Então, por que o banco não me paga mais e eu vou cobrar do consumidor um valor maior? Então, a gente entende que não é justo, né? Já que são essas pessoas que fazem da nossa empresa o sucesso que ela é. Então, nós contribuímos com a correção do dinheiro apenas e dá ela a possibilidade de ela pagar com mais facilidade. Ô, Zé Domingos, teve uma coisa que me marcou muito, que você comentou lá, que quando vocês entendem que quando a pessoa atrasa, ainda mais que no final das contas vocês constroem muitos relacionamentos, que a pessoa vai lá fisicamente pagar com carnê, quando a pessoa atrasa, vocês assumem que é porque ela está com dificuldade, não é porque ela está não querendo pagar, não é? Exatamente. Então, se ela está com dificuldade, aí eu vou explorar ainda, não é meu negócio não é financeiro nesse momento, né? O meu negócio financeiro já foi no ato da venda, eu já ganhei o dinheiro ali. Agora, no momento que esse consumidor está com dificuldade financeira, por que eu vou cobrar uma taxa de juros que eu não preciso cobrar? Então, exatamente isso. Bem lembrado, Alexandre. Obrigado. Então, nós estamos aí há 71 anos, vamos completar 72 agora em julho, e nós somos a mais antiga varejista com a mesma família no ramo no país. Então, por essa razão de performance aí, como eu disse, é unanimidade dizer que nós somos a joia do varejo do Brasil. Como eu disse para vocês, é uma empresa feita por gente que gosta de gente. Então, praticamente era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês. E agora estou à disposição. Perguntas, se quiserem fazer. Alguns eu não vou poder responder, pode ter certeza. Eu vou pedir desculpa a aqueles que vocês perguntaram algumas coisas que também nós somos muito fechados a informações que a gente entende que é importante para o mercado. Muito obrigado novamente, Zé Domingos. Sensacional. Certamente aí um aprendizado para todos, né? Como você falou, na contramão,
muitas coisas assim que a gente acha que não tem como existir, né? Por exemplo, não querer ir para shopping, vender com carnê, né? Não estar no e-commerce, e para mostrar que existem vários caminhos, né? Diferentes para o sucesso. E o importante é cada organização fazer essa reflexão interna e achar o seu caminho, que não é uma receita de bolo. Vou passar aqui para as perguntas Eu só dos queria, nossos queridos antes, participantes, mas a Alexandre, foto, né, Angela? eu queria tirar uma foto. Podemos, pessoal? Então, antes de a Temos. gente passar para as perguntas, muito obrigada, viu, Zé Domingos? Eu Vamos que lá, o agradeço. pessoal está se arrumando. Esperar aqui que a gente está abrindo a tela. Então, vamos lá. Vou contar até 3, tá? Então, 1, 2, 3. A Ângela coordena esse programa comigo, tá, Zé Domingos? Só para você saber. Pronto. Ah, deixa eu só tirar mais uma, porque agora a Laura, agora você entrou. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Ana, por favor. Zé Domingos, estou aqui encantada com essa história. Eu fui analista durante 30 anos, analisando empresas de todos os tamanhos, de todos os tipos. Eu nunca escutei uma história dessa, tão bacana. E no varejo, né? O varejo é muito competitivo, é muito pulverizado. Então, você pode, sim, em alguns segmentos, você ter uma atuação diferenciada quando você tem mais margem. Aqui não é o caso. No final das contas, a gente está falando o seguinte: não pode querer tirar do negócio o que ele não consegue dar, né? Você disse, margens baixas, então na hora que distribui 10% de dividendo, na hora que tem uma empresa espartana, isso faz sentido. Sim, incrível a questão durante a pandemia, não demitir, absolutamente muito bacana. E você falou também sobre educação financeira, que é uma questão muito relevante no Brasil. Além de vocês não explorarem os clientes, achei fantástico. Se o banco não paga, por que eu vou cobrar mais justamente na hora que a pessoa tá precisando? Eu pergunto se vocês fazem ou pensam em fazer algum tipo de educação financeira para os convidados. Adorei a palavra convidado. Eu vou explicar a questão de convidados, né? Porque, se me permite, é até copiado da Disney, né? A Disney chama lá de convidados, mas aqui para dentro da loja eu fiz o seguinte: quando a gente vai receber alguém especial na nossa casa, a gente ajeita tanto a casa da gente, a gente prepara tudo mais, né? Então, aquela pessoa que vem, às vezes até eu brinco aqui, tá? É brincadeira, vem até dar despesa para a gente fica tão bem para receber. Aquele que vem dar lucro para a gente tem que receber igual um convidado que vem na nossa casa. Então, por isso nós chamamos de convidado. Essa é a ideia, né, de ter o convidado. Então, a gente tem uma coisa muito importante aqui dentro. A gente não diversifica as coisas. O nosso negócio é vender móveis de eletrodoméstico. E é o que a gente sabe fazer bem. Né? Então, a gente não tem nenhuma intenção em abrir, se é que eu entendi, abrir financiamento para financiar. Não. Desculpa. Não é financiamento, não. É ajudar na educação das famílias que são convidadas em relação a questões financeiras. Da mesma forma que você faz com seus funcionários, ensinando sobre educação financeira, né, que a população tem um índice de consciência muito baixo, e perguntando se, eventualmente, vocês pensam em prover esse conhecimento para os clientes, ajudando eles na vida deles. Tá. O que nós fazemos, muitas vezes, no ato da venda, é outra coisa diferente que o mercado faz. Nós orientamos, se a gente percebe que a pessoa está comprando acima do que ela pode, a gente orienta ela que ela pode levar um produto um pouco mais barato, a gente conversa com ela o formato que ela pode, que ela vai se endividar, isso a gente faz ali no ato da venda, nosso pessoal é treinado para isso. Saindo fora disso, a gente nunca pensou, não, mas você me deu uma ideia que a gente pode começar a pensar nisso também. Eu acho que eu gostei da sua ideia aí. Muito obrigada e parabéns por fazer essa conscientização na venda. Isso é espetacular. Obrigado, viu? Obrigado. Maristela, por favor. Bom dia. Ou boa noite para Bom você. dia, muito obrigada. E ecoando aí os comentários da Ana, assim, como é bom, né, escutar uma empresa
no setor, não dizendo que cresce é comprando outra concorrente, demitindo todo mundo, bom, squeezing margins. Queria pedir, por favor, se você puder compartilhar um pouquinho sobre a família, né? Porque eu sei que eles são conhecidos por trabalharem todos juntos, não ter distinção ali com o quadro de funcionários, assim, como que é o relacionamento da família controladora com os funcionários, o que eles passam dentro da empresa, assim, se eu puder, por favor, João Domingos, compartilhar um pouquinho com a gente. Obrigada. Ó, minha pergunta, Domingo, desculpa, acaba sendo complementar de Maristela. Como é que funciona a sucessão? Como é que tem, não quero nenhuma indiscrição, evidentemente, mas como tem funcionado a sucessão dentro da família numa empresa tão longeva? Eles têm algum trabalho para que as novas gerações mantenham essa cultura? Perfeito. Muito bem. Primeiro, que como o gestor da empresa aqui, facilita muito para mim o exemplo da família, porque é uma família bastante unida e eu tenho o privilégio de dividir com eles a sala, né? Estão tudo na mesma sala, eu faço parte junto com eles na mesma sala. É um respeito muito grande um pelo outro. A decisão, se são todos ali reunidos, se um não for a favor, e perceber que realmente não é unanimidade, a maior parte das coisas não são aprovadas. Sim, é bem alinhado todo o processo. Quem está naquela área específica, ele tem a decisão maior, evidentemente, né? Então ninguém invade a área do outro, mas sempre compartilhando as decisões, então isso facilita muito. Para vocês terem uma ideia, a primeira geração, um está com 87 anos, o outro está com 86, um com 82 e um com 72. Todos eles trabalham todos os dias. Eles fazem parte do conselho, falando já de sucessão, eles fazem parte do conselho. A empresa está passando por essa mudança agora, nesse exato momento, nesses últimos 2 anos. Ela passou a fazer um trabalho de sucessão. Então, ela criou a família que estava no negócio ali diretamente, foi para o conselho e colocou alguns profissionais para exercer algumas funções específicas que eram exercidas por eles. Ainda continuam 3 filhos no processo, no dia a dia, mas dentro daquela política da empresa não ter presidente, ela ser compartilhada entre os filhos, que hoje atualmente estão no conselho e no negócio. Então, está sendo trabalhado agora, esses últimos 2 anos, a sucessão da empresa nesse sentido. Excelente. Não sei se eu fui claro nas respostas aí, se deu para entender. Sim, claro. Michel, por favor, você que tem uma vasta, né, uma vida no varejo aí, enfim. Muito legal. Estou aqui impressionado com a história. Eu participei de uma dessas empresas que ficou no caminho, lá atrás. Eu trabalhei na Arapuã, na época que eles compraram a Brastel, então todo aquele processo que empresas que hoje já não existem mais, e é muito legal ver, estou muito impressionado com esse modelo de vocês. Parabéns, muito legal. Eu queria conhecer um pouquinho do processo que você fala de gente, quer dizer, gente é o negócio de vocês, eu sempre falava do varejo, né? É gente do lado de dentro do balcão e gente do lado de fora do balcão, quer dizer, a gente só lida com gente. Queria saber um pouco do processo de recrutamento, porque é muito difícil. Primeiro, porque todo mundo é promovido dentro da empresa. Então, vocês têm que contratar gente com visão de futuro e tudo. E também entender como é que a gente identifica se realmente as pessoas gostam de gente, gostam de atender, gostam da linha de frente. O varejo vive esse dilema com uma rotatividade alta em geral, né? Então, eu queria conhecer um pouco se vocês têm algum processo de recrutamento um pouco mais parrudo, que eu imagino que tenham, ou como é que funciona. Obrigado. Perfeito. Belíssima pergunta. Você é do varejo entende exatamente o que você está perguntando. Primeiro que é comum, se você perguntar para todo mundo que está aqui na sala, que gente é um grande problema hoje de qualquer empresário, né? E para o varejo, não é normal a pessoa querer ir para o varejo, trabalhar no varejo. Se você conversar com a mãe, aliás, tem mãe que me conhece e fala assim para mim assim, Domingo, você não arruma um emprego para o meu filho? Pode até ser vendedor. Né? Então, vendedor é uma já é uma discriminação muito grande do varejo. Você já começa a encontrar uma dificuldade
das pessoas. E normalmente quem vem para o varejo vem porque não tem muitas outras possibilidades, né? Não encontra outro caminho, vem para o varejo. Então você já tem essa dificuldade aí de mão de obra. Evidentemente que como a gente já tem um histórico de 71 anos de formação de pessoas, de transformação de vida, de pessoas, nós temos, para vocês terem ideia, pessoas que começou como auxiliar de limpeza virou gerente, pessoas que começou como montador virou gerente, montador de imóveis, pessoas que começou como cobrador virou gerente. Então, isso está na comunidade. As pessoas que convivem na comunidade conhecem isso. Fala, poxa, você agora é gerente da loja 100, então conhece a trajetória dessas pessoas. Então, a gente já tem uma imagem no mercado de oportunidades. Então, as pessoas que enxergam um pouco mais a médio prazo, né? Porque hoje também nós temos um problema muito sério, que é imediatismo. Os mais jovens hoje querem as coisas muito rápidas, né? Mas as pessoas que enxergam essa possibilidade, então isso já facilita um pouco para nós. E aí nós temos um processo de recrutamento que é feito no nosso gerente dentro da loja, dentro daquele perfil que nós buscamos, que ele já conhece o modelo, né? E aí você tem que entrevistar muita gente para você tirar, e muitas vezes erramos também, né? Eu não vou falar que acertamos sempre, não, mas a gente hoje ainda conseguimos acertar o suficiente para poder ter um banco muito bom. Hoje eu tenho aqui na matriz, nós temos tipo uma universidade de formação de líderes. Hoje eu tenho aqui 60 pessoas sendo treinadas para ser gerente da empresa. Veja que nós temos 306 lojas. Nós inauguramos em média de 10 a 12 lojas por ano. Então eu tenho um banco de candidatos muito bom aqui dentro, que vai me dar suporte para isso. E essas pessoas passam aqui por treinamentos com experiências de profissionais aqui dentro, conhecendo a história, conhecendo os valores, passando por várias experiências. Vai lá fora, pratica o que aprendeu aqui, volta, apresenta o trabalho para nós. Então, assim, há um trabalho muito grande, muito forte, investimento muito forte nesse processo de formação de líderes, né? E mesmo assim, a gente encontra dificuldades também, né? A gente passa por tudo isso e você vai ter lá na frente alguém que não vai dar certo, né? Mas ainda a gente consegue ter matéria-prima para manter o nosso ideal de formar gente dentro da empresa. Quer dizer, é um grande investimento em pessoas, né, José Domingos? É um grande investimento. Claro, já vem pessoas que têm essa visão por conta do histórico da empresa, mas há um grande investimento por parte de vocês nesse desenvolvimento, né? Excelente. O que a gente mais entende, que eu falo aqui dentro, né? Às vezes, se você perguntar para boa parte aqui da gente como é que funciona um celular, a gente também vai te explicar. Mas como é que funciona um pouco de pessoa, a gente entende bem, porque a gente procura entender de jeito não é tão fácil, mas a gente procura entender bem para poder realmente funcionar essa nossa ideologia aqui de gente ser importante demais para nós. Zé Domingos, vou passar aqui para a Beatriz, que é a Bia, né, nossa amiga aqui, para fazer a pergunta, mas depois, em algum momento, esse investimento só faz sentido se tiver o quê? Compromisso mútuo, e eu imagino que vocês têm uma taxa de rotatividade talvez menor do que a concorrência de funcionários, né? Então, depois você talvez puder abordar essa questão também, mas, enfim, passar para a Bia aqui. Então, Zé Domingos, eu, na verdade, queria te parabenizar, eu não tenho nenhuma pergunta específica, mas queria te contar que eu nasci em Piracicaba, mas toda a família minha, dos meus pais, moravam em Salto. E é incrível, assim, quando eu penso Salto, eu penso loja 100, e a minha primeira bicicleta foi comprada nas lojas 100. Então, assim, eu não sabia dessa riqueza toda da gestão de vocês, acho que é um case incrível, mas do ponto de vista, assim, da cidade, da lembrança, da identidade, eu super, super lembro e reconheço a loja 100. Então, muito legal, parabéns, viu? Obrigado. Eu fui convidada e não sabia, né? Legal. Obrigada. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz. Sensacional, não foi combinado não, viu, Zé Domingos? Luiz, não foi combinado não, olha só. Sensacional. Luiz, por favor. Obrigado, parabéns, Zé Domingos, aí pela sua apresentação, realmente acho que sensibilizou todos nós aqui sobre o aspecto de gestão. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão de pessoas, né? A gente hoje estava discutindo aqui numa sessão prévia um pouco sobre segurança psicológica, como é que é. Então, eu queria entender o seguinte, você relatou aí que boa parte dos líderes
eles vêm da própria empresa, eles começam na própria empresa, mas como é que é o processo de feedback quando as coisas não acontecem, quando dão errado? Como é que é esse processo interno que cria esse ambiente de escuta, né, de ouvir o que não deu certo? Como é que é essa troca entre os líderes e os liderados para que a coisa continue fluindo bem? O feedback eu acho que é a principal ferramenta quando se fala de pessoas, né? E o feedback, a gente entende que ele tem que ser honesto, né? A primeira coisa que a gente mostra aqui para os nossos líderes, que o feedback ele tem que ser honesto. E mostrar para as pessoas que estão recebendo feedback que a gente, muitas vezes, vai falar o que precisa, não o que ela quer ouvir, né? E isso acontece muito dentro do nosso, diria, alto escalão. Nós temos os nossos regionais, e eles trabalham junto com os nossos gerentes. Então, esse feedback, a gente trabalha ele muito forte nesse sentido. Aí, quando você começa a descer um pouquinho mais para chão de loja e tudo mais, a gente entende que tem coisa para melhorar, porque aí já complica um pouco mais, dar esse feedback, e dar feedback negativo para transformar em positivo não é fácil, né? E hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque você é policiado de todas as formas, né? Qualquer coisa que você fala parece que você está discriminando alguém. Então, o próprio líder tem medo de falar, tem medo Então, a gente trabalha muito isso. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos agora eu precisaria promover quatro gerentes para regionais. E nós selecionamos 9 que a gente entende que estaria preparado para ser regional, trouxemos aqui passar pelo processo de entrevista. Mais ou menos umas 10 pessoas em entrevista, são todos os diretores, entrevista essas pessoas na sala. Então, a gente procura ser muito cuidadoso com o que a gente fala com eles e tudo mais. E quem fica encarregado de dar o feedback dessas pessoas depois sou eu, que deu certo. O que deu certo é fácil, né? Mas o que não deu certo, e eu procuro, na entrevista, eu percebo, às vezes, a pessoa está sendo um pouco vaidosa demais, ela está sendo, o que ela fala, porque eu conheço o resultado de todo gerente, conheço o nome de todo gerente. Eu tenho um sistema aqui, que com uma página, eu tenho um resultado, uma folha, eu tenho o resultado de todas as lojas. Consigo colocar tudo. Então, qualquer gerente que perguntar para mim, eu sei qual é o resultado dele. Quando ele está falando para mim aqui, eu estou lembrando o resultado dele. Então, às vezes, não bate, você percebe isso, né? Então, como falar? Outro dia tinha um que estava falando, nesse dia lá, estava falando que ele tinha feito uma especialidade em recursos humanos, em recrutamento, seleção, tal, blá, 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 só que ele tem dificuldade de recrutamento, né? E na hora de dar o feedback, eu tenho que mostrar isso para ele. Eu tenho que falar para ele que o que ele está falando não condiz com o que ele está fazendo, né? Então, o feedback ele tem que ser honesto. E quando a gente não faz isso, a gente não está sendo justo com o crescimento das pessoas. E às vezes ele sai da empresa sem saber por quê. Eu sempre digo o seguinte para os nossos líderes: quando você demitir alguém, você não precisa falar nada. Porque quando você tiver que explicar para demitir alguém, porque você não fez o que tinha que ser feito. Você tem que chegar, no dia que a pessoa for demitida, e falar o seguinte: olha, tudo que nós conversamos é o final, né? Não dá mais para continuar. E aí a pessoa, o que nós conversamos? Você vai pontuar, né? Mas se ele não falou, fica um negócio mais difícil. Aí você tem que começar a explicar no momento que você não precisa explicar mais. A pessoa não interessa mais para você, né? Naquele momento. Então, o feedback é um assunto realmente, belíssima pergunta. É uma dificuldade enorme que as pessoas têm de fazer, de dar, né? Mas a gente trabalha muito nesse sentido aqui de melhorar. Excelente. Vânia, por favor. Ele tocou no assunto que eu amo, né? Muito, muito obrigada, José Domingos, pela partilha. E você falou de comunicação agora, que é onde me pega. Mas eu queria dizer que, do ponto de vista de comunicação, eu comecei a ouvir a tua apresentação como quem está ouvindo mais uma apresentação, e muito rapidamente eu senti que não era mais uma apresentação qualquer. Então, muito, muito forte a história, muito consistente. Você fala de um lugar que não tem dúvida, as coisas são como são. Eu entrei aqui no site para ver se tinha uma loja perto aqui da minha casa. Falei, a minha próxima compra eu vou lá na loja 100. Não tem nenhuma, mas eu ainda vou visitar a sua loja. Eu quero ser convidada. Então, parabéns. Desculpa, Oi? você mora onde?
No Jardim Paulista, Que cidade? São Paulo. Ah, Jardim Paulista. Não tem tão Paulo. Em São Paulo nós temos apenas. Outra coisa que eu não falei, desculpa abrir só, aproveitar a oportunidade. Outra coisa que eu falei, nós só temos 7 lojas na cidade de São Paulo. Porque a gente entendeu que a cidade de São Paulo não é muito a nossa cara, né? É um mercado um pouco diferente. Então, nós temos ali, não me localizo bem em São Paulo também, nós temos em Tucuruvi, temos em Santa Amaro, Cidade Tiradentes, não vou lembrar aqui mais os bairros ali. Mas, por favor, Guaianazes, continue. imagina. Mas é porque você tem muito. Parece que a loja, como a Bia falou, parece que é parte da comunidade, não é uma loja na cidade. Ela é parte de um contexto maior, faz sentido. Então, parabéns por cuidar tanto da comunicação, porque é isso que faz toda a diferença, mas eu queria voltar para uma coisa que me impactou muito, que você falou 2 frases que eu acho que, para mim, significam a raiz desse resultado maravilhoso que vocês têm, que é: essa é uma empresa de trabalhador, não é uma empresa de investidor. Isso faz toda a diferença, porque o trabalhador cuida do trabalho, do seu e do trabalho do outro, e o investidor cuida do dinheiro, do dele. Isso muda totalmente a reflexão, o caminho, o que eu estou decidindo, por que eu vou. Quando vocês não distribuem mais do que 10% de dividendos, isso é uma postura de governança que muda tudo. Muda tudo, muda para onde vai o dinheiro, muda o que eu faço com o dinheiro, muda o que eu quero dessa empresa, muda o meu vínculo, quanto tempo eu fico aqui, muda o valor de quem está lá me ajudando a fazer esse trabalho. Então, muito obrigada por trazer um exemplo. Eu acho que aqui fica uma chave para a gente refletir muito profundamente. Existem empresas que são empresas de trabalhadores, existem empresas que são de investidores. Parabéns pelo exemplo. Obrigada mesmo. É sensacional, Vânia. Passar para o Nilson e para a Gisélia por causa do horário aqui, né? Que a agenda do Zé Domingos eu sei que é intensa. Sensacional, Vânia. Perfeito, perfeito. Obrigado, Alexandre. Bom, primeiro, parabéns, José Domingos, pela trajetória, assim, fantástica, né, de realizações e de sucesso, né? Eu acho que também na contramão, né? Interessante, né? Uma sociedade que é uma sociedade do ter, né? Vocês estão orientados para o ser, né? Eu acho que esse é um paradigma, né? Um paradigma e um exemplo, né? A ser seguido, né? Que dá certo, né? Foca nas pessoas, né? Eu acho que o resultado é consequência, né? Vocês são um exemplo vivo disso, né? E eu sou um admirador disso. Eu acho que mais do que o ter, o que importa é o ser. O resto tudo é consequência, né? Eu queria aproveitar a sua presença e entender um pouco. Você comentou de que no ambiente, lá no processo de sucessão, vocês estão num processo de transição para conselho, para ir para o conselho. Como é que vocês se espelham em quem, quando a gente fala em boas práticas de governança, hein? Porque a gente sempre tem como referência, né, o IBGC, né? Nesse ambiente de governança, quando você fala em conselho, como é que está estruturado os demais agentes de governança na vossa empresa? É uma pergunta interessante e difícil de responder, né? Porque É difícil. é difícil de responder. Assim, a gente tem admiramos muitas empresas que passaram por esse processo, né? Então, a gente tem algumas referências. Mas eu acredito que o processo aqui interno, ele está facilitando. No começo, encontrou alguma dificuldade, porque você imagine só eu acabei de dizer agora há pouco, são uma empresa de trabalhadores, as pessoas estão todas trabalhando no processo, aí você tem que sair um pouco fora do negócio, né? Aí você já não está mais participando tanto das decisões. Então, isso é um processo que hoje já está mais adaptável, né? Está mais tranquilo. Como eu sou prato da casa, eu já estou aqui há muitos anos, eu passei por todo o processo, conheci todos os processos,
Então, eu falo uma linguagem que a gente consegue se comunicar com todas as áreas da empresa. Agora, nós temos uma empresa que foi contratada para trabalhar isso com a gente, né? E a mesma empresa que foi feito aí para Votorantim, para o Banco Itaú, né? Então, ela está nos apoiando muito para fazer esse trabalho de orientações e encaminhamento aí porque é uma coisa muito nova aqui dentro da nossa empresa, principalmente pelo modelo de negócio que nós atuamos, né? Então, quando você vê as pessoas que estão no negócio ali, veja, o diretor financeiro tem que ser, não é mais o dono, então já cria um pouco de dificuldade nesse processo. Sei. Excelente. Tá bom, mas de qualquer forma, vocês estão atentos a isso também, né? No sentido de Então, estabelecer uma governança para dar continuidade ao crescimento e à perenização da companhia, né? sim, perfeito, é isso mesmo. Tá bom, muito obrigado, hein? De novo, parabéns, hein? Muito obrigado. Obrigado. Gisele, por gentileza. Bom, não vou perder muito tempo aqui, parabéns, é realmente um case aí de sucesso, né? Domingos, o varejo é muito desafiador no sentido de que as margens são baixas, né? Tem uma questão de tributação, mudou o município, mudou a tributação, questões logísticas, né? Que é estarrecedor, às vezes recebe no município e transporta por estrada para o outro, porque a tributação é menor naquele município, é bem desafiador. E também tem a questão dos fornecedores, né? Vocês têm essa visão aí de que vocês não querem ser uma grande empresa, vocês não estão aí para concorrer com a Amazon, né? Mas vocês estão lidando com os mesmos fornecedores que estão entregando para a Amazon. E eu queria saber um pouquinho de ti, como que é esse relacionamento aí, como que vocês enfrentam, porque realmente são dificuldades, assim, tanto em questão de regulação, de tributação e relacionamento com fornecedores é bastante desafiador. Não, você tocou. É exatamente isso que faz com que as empresas fiquem pelo caminho. Se você não cuidar bem disso que você falou, você tem dificuldade em função das margens ser muito. Você não tem margem de erro. Você não pode errar muito porque você não tem margem para isso. Então, primeiro, a parte de tributação, a gente é muito cuidadoso. Para vocês terem uma ideia, nós compramos o que há de melhor da SAP. Faz 5 anos que a SAP está tentando implantar aqui dentro. Está parada no processo de tributação. Porque nós fazemos um processo aqui dentro que ninguém faz no país, de recuperação de crédito. E eles estão tendo dificuldade de fazer isso funcionar. Então, enquanto não funcionar, não vamos colocar. Então, a gente cuida muito disso. Com relação ao fornecedor, como nós somos uma empresa que pagamos à vista, se precisar, o risco que eles têm conosco é zero. Nós temos o melhor showroom do mercado. Você pode visitar a nossa loja, desafio qualquer um de vocês. Vocês vão encontrar, não falando mal de nenhum concorrente aqui, mas se vocês forem numa loja de rua, você vai encontrar a nossa loja impecável, a fachada, o piso, a claridade, o ambiente de disposição. Você vai encontrar um concorrente com a fachada caindo nos pedaços, caindo goteira dentro da loja e por aí vai. Então, nós temos o melhor showroom do mercado. Ele tem a oportunidade de colocar o produto dele no melhor showroom, né? Até fornecendo possibilidade para quem compra na internet, que vai na nossa loja olhar e compra na internet, né? Então, assim, nós sempre sabemos tudo isso. Desculpa, Zé Domingos, você tocou nesse ponto aí, só para você saber, está todo mundo perguntando no chat aqui. Eu sei que sua agenda é intensa, mas por que vocês não estão na internet? Todo mundo pensou só para você saber aqui. Então, eu só completar a resposta, já falo da internet para vocês. Então, olha só. Quando a gente vai negociar com o fornecedor, só para vocês terem uma ideia, vocês acham a marca forte? Vou falar aqui, está em grupo fechado, se é gravado, não sei onde vai parar isso daí. Mas não vi que está gravado, então não vou falar. Mas tem marcas famosíssimas, que seria impossível você imaginar você não ter no seu mostruário. Nós deixamos de fazer negócio 3, 4 anos porque não dava condições para a gente comprar no melhor preço. Se eu não consigo ter um preço igual ou melhor que o concorrente, eu não compro. Isso eu estou falando de telefonia e estou falando de linha branca. E a telefonia também está na linha de televisores. Aí vocês entendem quem é que seja.
né? Então, a gente, se não tiver a melhor condição, nós não compramos. Então, por essa razão que nós temos essa condição que nós temos hoje no mercado, de ter uma vida saudável, uma empresa bem estável, sem nenhum risco para ninguém. Eu tenho que transformar isso em benefício para a nossa empresa e para o nosso consumidor. Se eu respondi a pergunta para você. Com relação à internet, acontece o seguinte: a internet, no nosso ramo, doméstico e móveis, a internet é um grande avanço para o país. Nós não somos contra a internet. A internet, tem muita gente ganhando dinheiro na internet. A Mercado Livre ganha dinheiro na internet. A Amazon nem tanto. A Amazon ganha dinheiro. Quem analisar os valores da Amazon vai ver como funciona a coisa lá, é um pouco diferente. Por quê? Porque o Mercado Livre é o marketplace, né? Ele não é compra e venda de produto. A maior parte do negócio dele é marketplace. Então, você acabou de citar aqui a Gisele, né? Da tributação, da logística, de uma série de coisas que existe no país. Aí eu costumo dizer o seguinte: isso a Globo não mostra. Você encontra muita dificuldade. Quando você vende para a internet, por exemplo, eu vendo em loja física, eu limito onde eu entrego. Na internet eu não consigo limitar onde eu entrego. Eu vou cobrar o frete? Vou cobrar o frete. Porém, aí entra a competição. Passa a não cobrar o frete, diminui, aumenta o risco. Aí tem a logística reversa, que é um problema seríssimo para quem vende pela internet. Seríssimo. Que você vende com a margem baixa, a pessoa danifica o produto, devolve o produto para você, você tem que pagar o custo do transporte de volta da logística reversa. Então, tem uma série de custos no mundo da internet que as pessoas não mostram. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: a maior parte das pessoas do nosso ramo que está no varejo, que está na internet, está mais pela bolsa do que pelo próprio negócio de vender no varejo. Está mais para fazer negócio na bolsa, para fazer volume de venda, não se preocupando com o resultado final. Então, como o nosso negócio aqui ele é feito para durar, como o nosso negócio aqui ele é feito para dar lucro, para ter resultado final, eu vou investir no meu negócio, que é 90% do mercado, da melhor forma possível. Então, eu vou ter a melhor loja, vou ter o melhor atendimento, eu vou ter o melhor preço, eu vou ter a melhor condição, eu vou ter a melhor entrega. Aí eu consigo combater esse mundo da internet. E vou dizer para vocês o seguinte: que a grande maioria das pessoas que estão aqui são compradores da internet. Talvez consigam. Eu não compro mais em loja física, mas é um público seleto, né? O nosso público é o povo, é a maioria da população que ainda não tem acesso. Outra coisa: como que você compra na internet? À vista ou no cartão, né? Normalmente, o consumidor não tem muito recurso para comprar na internet, um cartão de crédito, né? O nosso ticket médio é mais de R$ 1.000. Então, você cria dificuldade já por aí para a pessoa comprar. Então, são vários fatores. Eu sempre digo o seguinte: que a internet tem que ser mais cara do que a loja física, porque ela gera para o consumidor uma série de facilidade. Ele não precisa sair de casa, ele não precisa pegar trânsito, é uma série de coisas que ele economiza aí e não tem sentido ele pagar mais barato, né? E aí as pessoas começam, por exemplo, qualquer um de vocês aqui que forem comprar na internet, vocês vão pesquisar preço, vocês não vão levar em consideração quem vocês estão comprando. Vamos cuidar, lógico, mas você tem no mínimo meia dúzia de lojas sérias que vão te entregar o produto, né, do nosso ramo, que você vai escolher preço. Você não vai levar em consideração do atendimento, aí do pós-venda, o que vai acontecer depois que der o problema. Tudo isso daí você vai ver depois, né? E para vender o melhor preço, ou você está com a margem muito próxima e do prejuízo ou está no prejuízo. Então, por todas essas razões que a gente imagina, a gente vai entrar na internet. Um dia vocês vão ver a gente na internet e falar assim: vocês mudaram de ideia? Nós vamos entrar. Não tem problema, nós vamos entrar de um jeito tranquilo, devagar, né? Outra coisa que tem na internet: golpe. O golpe na internet é um negócio maluco. É um negócio assim, forte e sério. Na loja física a gente tem alguns, imagine na internet hoje como que isso pode acontecer. Mas a gente está planejando entrar na internet de uma forma bem tranquila, como a gente sempre fez, com o pé no chão, de forma bem orgânica, para a gente não cair no que o mercado tem caído aí. E vocês, quem acompanha o mercado aí, sabe o que eles estão vivendo, quem está na internet, no nosso ramo. Zé Domingos, a empresa é um pouco mineira também, hein?
Sempre ali o pé no Hã? chão, tranquilo. A empresa é um pouco mineira, hein? É mineiro. Tem um jeito mineiro. É, Ângela, por favor. Não, a minha é mais uma consideração, Zé Domingos, um comentário, uma consideração. Depois que o Alexandre conheceu, né, viu a sua palestra e tal, a gente ficou, acho que umas 2 horas ininterruptas conversando sobre o caso e analisando e vendo sobre todas as questões que a gente conversa aqui, e que sabemos que tem muitos casos, né, de fora do Brasil, mas a gente sempre fica muito animado quando a gente vê essa concretização, né? E como a Vânia falou, não é uma apresentação, porque, em geral, o que a gente vê, né? Quando a pessoa apresenta a sua empresa, ela fala só a parte boa, né? Ela coloca a empresa ali numa maquiagem super linda, não tem problemas, não tem nada de errado. E a gente percebe quando é genuíno, de verdade, quando há essa coerência, quando você fala, olha, algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, e é assim. E a gente está tentando, e a gente tentou loja física, a gente tentou o aluguel, e aí a gente viu que não é isso mesmo, e aí vamos fazer outras coisas, e por enquanto a internet não rola, mas tá no nosso radar, estamos planejando isso. Então, é muito interessante e eu fico muito feliz de ver essa coerência no caso de vocês através desse discurso, né? E por todos os exemplos que você deu, né? Coerência em relação ao atendimento ao cliente, que é o convidado, em cuidado com esse cliente, porque se você não tomar cuidado, né? Se você não tiver cuidado com ele, ele não vai voltar, então você não vê ele como uma carteira ambulante que você tenta pegar o máximo possível e depois ele que se, né, que se vire, você cuida dele, você cuida da saúde financeira dos seus trabalhadores e também escolhe seu fornecedor, né? Então, assim, quando você tem coerência, quando você tem esse propósito muito claro, olha, eu quero ser sólida, eu quero ter um crescimento orgânico, eu não preciso ser a maior, eu não preciso ser preciso ser né? Eu preciso voltar para a minha essência. Então, eu acho que esse é um exemplo maravilhoso de como olhar para a nossa essência, tanto individual quanto organizacional, pode nos dar respostas muito claras sobre qual que é o norte. Olha, então eu não vou fazer com esse fornecedor, eu vou ter outros, né? Eu não vou ter esse tipo de cliente, eu vou ter outros clientes. E eu continuo tendo lucro, eu continuo tendo, né, conseguindo distribuir, e eu continuo aplicando no que realmente importa, que são as pessoas, né? Então, vocês têm aí um investimento gigantesco em pessoas, porque vocês entendem que realmente isso é o mais importante. E não é da boca para fora, é de verdade, né? Então, é muito inspirador, muito obrigada. E só muito obrigada mesmo por mostrar essa autenticidade, essa genuinidade que é possível e que é o que a gente busca, né? Obrigada mesmo, José Domingos. Obrigado. Agradeço mesmo. Só falar de cuidar de gente, dar alguns exemplos aqui também, que eu acabei esquecendo de falar. E naquele trabalho que eu faço do Indomart aqui da empresa, que é do Um Mundo Maravilhoso, a gente tem outra área que eu também falo, que é a parte de cuidar da saúde. Que outra coisa também que as pessoas esquecem é cuidar da saúde. Eu fui um dos que não cuidei da saúde durante um bom tempo. E eu sou exemplo para isso dentro para eles também, porque eu fui uma pessoa que, como eu vim crescendo na empresa, eu me dediquei demais ao trabalho, esqueci um pouco de cuidar da saúde. Eu cheguei a 115 quilos de peso, né? Até quando eu assumi o cargo aqui na empresa, isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu tive a beira do infarto. E a partir daí eu tomei uma decisão que eu tenho uma vida só. Eu posso ter 2 carros, o que eu quiser ter, eu posso ter, mas vida só tem uma. Eu não tenho o direito de ser negligente com a minha vida. A partir daí eu passei a cuidar da minha vida perfeitamente como tem que ser cuidado. Alimentação adequada, atividade física, eu faço todos os dias, eu acordo todo dia 5 horas da manhã, pratico atividade física todos os dias. Me apaixonei por corrida. Antes da pandemia, eu competia. Cheguei a ganhar prova nos Estados Unidos, na minha categoria. Então, eu passo isso para as pessoas, que você não pode deixar de cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida.
A única coisa que só tem um, você pode ter várias coisas para ter dezenas de coisas, mas a única coisa que você tem um é a sua vida. E esse presente que Deus nos dá, você tem que cuidar dele da melhor forma possível. Então, e a vida, ela é um presente. Você tem que alimentar adequadamente e cuidar da mente. Então, eu vejo que vocês cuidam muito, o professor aqui está com a mente bem cuidada, livros que não faltam. Então, cuidar bem da mente, da saúde, né, e do coração. Obrigada, Sensacional, hein, Zé Domingos? Você conseguiu deixa, estar mais inspirado ainda do que lá em Foz do Iguaçu. Meu Deus! e deixa eu só fazer um adendo aqui muito importante, porque o Mundo Maravilhoso lá da Disney, eu acho que vocês é que têm um mundo maravilhoso, porque a Disney é bastante conhecida também por pagar salários de miséria tão ruins que as pessoas têm que morar em trailers, elas não conseguem pagar casa para morar. E você falou que vocês conseguem remunerar muito acima do mercado. Então, eu acho que o mundo maravilhoso não é o da Disney, não, é o de vocês mesmo, Tem que vir tá? aprender com vocês, eles que têm que vir aprender com vocês, Zé Domingos. Exato. E, olha, pessoal, em função da agenda do Zé Domingos, a gente vai ter a pergunta do Rocha, do Paulo, e vamos ter que encerrar a conversa. Eu sei que iria longe, sei que está todo mundo encantado aqui, mas né, temos também, foi combinado com o Zé Domingos, eu sei que a agenda é intensa aí, com 300 lojas. Enfim, Rocha, por favor. Zé Domingos, parabéns, a sua simplicidade da loja 100 são cativantes. Eu diria que, além de fazer o simples bem feito, como você disse, vocês fazem o certo bem feito. Então, por isso que explica muito o sucesso de vocês. Uma pergunta, voltando ao tema do público, né, que compra de vocês, você percebe que nas novas gerações, o pessoal mais novo, eles são tão adeptos do modelo de vocês quanto o pessoal aí da nossa geração? Pergunta maravilhosa. Essa nova geração é desafiadora. Essa nova geração não acho que ela adapta à grande maioria das empresas, né? A gente tem dificuldade, sim, com essa nova geração. O pessoal do passado, eu estou praticamente há quatro décadas na empresa, e antigamente a gente falava que a geração mudava a cada 10 anos, né? Eu digo hoje que a geração muda a cada 5 anos. Então, eu vivo isso no dia a dia aqui. Então, não é fácil lidar com essa nova geração, até para formação, cargos de liderança, vocês são muito imediatistas, você percebe que tem um jovem com talento, tem um futuro brilhante pela empresa, mas ele não sabe esperar o processo, ele não entende muito bem como é que funciona, que é um passo a passo. Então, isso daí realmente desafiador, né? Eu posso dizer para você que eu não tenho uma resposta para te dar assim, que seria o ideal, porque nós estamos buscando esse ideal. Aqui nós estamos passando por esse processo, nós temos aqui um responsável por treinamento. Nós temos cada região nossa tem um treinador que treina os funcionários. É bem amplo o processo aqui de cuidar de pessoas. Eu estou dando uma pincelada, mas a gente tem um processo muito forte. E a gente mudou de setor, promovemos o que cuidava dessa área, que tem 55 anos, colocamos o mais jovem para poder cuidar dessa área, para ele entender um pouco mais desse jovem, para a gente poder falar uma linguagem muito mais próxima, né? Então, é um desafio muito grande que a gente está aprendendo a lidar com isso daí. Excelente, excelente. Vou passar para o Paulo. Última pergunta, Paulo, bem breve, por causa do horário do Zé Domingos. Só para você saber, Zé Domingos, tem a Giovana aqui, que é maratonista, CEO de empresa, adorou seu comentário. O Júlio também maratonista, então só aqui já tem um grupo de corrida também, tá? A Giovana é minha treinadora. Ela que me descobriu no corredor, então ela é suspeita a falar. Olha só. Aliás, ela ganhou 5 vezes a maratona da Disney. É a única mulher do mundo a ganhar 5 vezes a maratona da Disney. Olha só, isso eu não sabia, meu Deus. E ela é a minha brasileira homônima, não sou eu, infelizmente. É o homônimo dela. Não é? Essa é a Giovana? Sim, não, mas não sou eu, quiçá fosse eu. Eu estou pensando que Sim, vai é ser ela, homônimo. vai ser ela. Serei. Maratonista, mas tudo bem. Muito legal. Paulo, por favor. Muito rápido, José Domingos. Primeiro, muito obrigado pela sua palestra, realmente inspirador. Uma manhã sensacional. Eu, alguns anos atrás, saí de uma vida executiva para empreender. Eu tenho uma fé muito grande, uma confiança de que o empreendedorismo é que muda o Brasil, e eu vi um exemplo como vocês
reforça isso. Então, primeiro, muito obrigado, muito grande. Segundo, muito legal você trazer esse exemplo. Também estou nessa jornada, já consegui perder 14 quilos pós-pandemia. É um compromisso que eu tenho feito, então isso é uma coisa super importante, tem centralidade. E contrariar o senso comum. Eu acho que ano passado eu tive uma conversa grande com a minha equipe, a gente foi um ano muito diferente, você sabe disso, com quebra de expectativas no início. E ali a gente tomou a decisão de ter vários clientes que a gente falou, não, esse cliente a gente não vai continuar porque ele não quer pagar, não tem nosso perfil. E meu diretor de operações disse, pô, mas tá louco, a gente vai deixar dinheiro na mesa. Ele falou, não, esse cliente que toma o nosso tempo, a gente vai deixar ele ir embora e a gente vai ganhar um cliente que é sozinho. E foi o que aconteceu, a gente deixou sair 2, tiveram 8 de perfis parecidos. Então, isso é muito legal, porque é o que eu chamo, vocês têm um cliente relacional e não transacional. E o pessoal gosta muito de usar a tecla CAC, LTV, etc. Eu acho que o resumo está nisso que você deu uma aula hoje. É o relacionamento versus transação. Se você tem relacionamento, aí você tem um ativo. Se você tem transação, você é uma transação curto prazo. Um exemplo belíssimo aí, muito inspirador, muito obrigado. Que não queria deixar, como empreendedor, não queria deixar de dizer esse agradecimento e essa inspiração que você é em algo que eu não tenho dúvida que é a saída para o Brasil que dá certo. Reforçar o parabéns aqui, Zé Domingos, que o Paulo, belíssimo, Paulo. Como acabou não vindo a pergunta, Cláudia, eu vi que você tinha levantado a mão, o último, ainda dá tempo. Você que tem uma vastíssima aqui experiência em vários setores, entre os quais varejo também, quer perguntar, Cláudia? Bom dia, né, que a gente não se falou ainda. Não, Zé Domingos, eu fui Grupo Pão de Açúcar e fui depois empreendedora como o Paulo, então eu só queria... Bem, quando eu levantei a mão era só para dizer que eu sou também uma maratonista e vou agora no dia 22 de junho completar a meia maratona da Noruega, do Sol da Meia-Noite. Mas lhe dizer uma coisa, eu acho que um ponto que você fala, você mencionou um pouco, ele está nas entrelinhas, é que o sucesso das lojas 100 diz respeito a uma escolha que os varejistas, em geral, não sabem fazer. Diz respeito a escolher com quem quer trabalhar. E a loja 100 é sucesso porque ela escolhe trabalhar com o Brasil que faz. E tem no seu propósito isso, né? Então, para mim, a sua mensagem mais forte, te parabenizar, é que bom que você teve na liderança da empresa esse desafio, né? Que você teve que aprender a duras penas, que o seu maior patrimônio é a sua vida, porque é isso que a gente tem que fazer nas organizações, né? E eu acho que você é uma prova de que, e a família, que você walk the talk, né? Que a gente fala, a gente anda aquilo que a gente fala, a gente vive aquilo que a gente fala. Então, eu só queria lhe parabenizar, porque hoje isso é uma pérola no mundo dos negócios, isso não existe. E faço ainda mais uma vez a confirmação das palavras da Ângela. Quem tem que ensinar para a Disney as best practices é as lojas 100 e não o contrário, viu? Você pode ter certeza disso. Parabéns por essa história. Nossa, sensacional. Realmente a palavra pérola, eu acho que resume tudo que nós escutamos aqui. Queria mais uma vez agradecer imensamente, Zé Domingos, pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui conosco. Saiba que essa história merece ser divulgada ainda mais, não é? Por isso que, né, não foi por acaso que eu fiquei lá encantado quando nos conhecemos ano passado, lá em Foz do Iguaçu. Não só por vocês serem essa pérola, mas também porque ano passado nós tivemos a maior fraude corporativa da nossa história no varejo, com lojas americanas, que é um modelo exatamente a antítese de tudo que nós escutamos aqui. Um modelo que é crescimento a qualquer custo, muitas fusões, aquisições, bolsas de valores, etc., de investidores em primeiro lugar e ponto final, não que o investidor
investidor não mereça um bom retorno, certamente merece, mas é consequência, não é? Tem que ser consequência. É um modelo transacional, no caso de lojas americanas, sistema de incentivos extremamente agressivo, por exemplo, o que o Zé Domingos falou, na hora de comprar, olhar se aquilo que o cliente está comprando não vai ser demais para ele, vai ficar pesado demais, como é que você vai incutir isso se o sistema de incentivos de um vendedor for só o quanto vende ali, ponto final, não é? Então fica muito difícil. Então tem que ter coerência, que foi uma outra palavra que surgiu bastante. E eu tenho certeza que o Zé Domingos, com a experiência que tem, há muitos anos já vinha antecipando, acho que problemas que vão acontecer aí no caso de lojas americanas da vida. Zé Domingos, muito obrigado. Esse grupo aqui realmente agradece demais ter estado aqui com você. Se você quiser dar suas palavras finais, fique à vontade. Só gratidão mesmo. Eu que agradeço. Aliás, você falou uma palavra aí várias vezes, que é a palavra sensacional. E essa palavra sensacional hoje faz parte do nosso marketing. E vale a pena dizer ela pelo seguinte, porque nós tínhamos uns cartazes de preços que os concorrentes todos copiaram o cartaz de preço, que era imbatível, né? A gente usava essa palavra. E aí a gente deparou que todos os nossos concorrentes estavam usando essa palavra. E eu falei, preciso achar uma palavra que ninguém copia. E um dia, assistindo um jogo de futebol, eu escutei o narrador falando sensacional. Eu falei, pô, essa é a palavra que nós precisamos usar ela. Então, se você for ver os nossos cartazes de preço na propaganda, a palavra sensacional faz parte. Então, você usará bastante e eu fiquei muito feliz em ouvir você falar. Eu agradeço imensamente, espero ter contribuído com você. Desculpa alguma coisa aqui, se por acaso não foi compreendido, e fiquei muito honrado em fazer parte e muito feliz pelo que eu ouvi aqui. Vou levar aqui um momento muito, muito marcante na minha vida. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês. Graças a Domingos. Obrigada. Parabéns. Palmas Obrigada. cara. Grande Obrigado. abraço. Obrigada, Até logo. parabéns. Até Bom mais. dia a todos. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom dia a todos, foi ótimo, vocês são maravilhosos.